outra dica importante é que nós devemos fazer justamente uma gestão no dia a dia por propósitos, por objetivos maiores. Se tem uma coisa que desengaja a pessoa, sabe o que é? É tarefa. Tarefa. Ou seja, uma lista do que eu tenho que fazer hoje. Vai fazendo e vai riscando. Ah, Marcelo, mas eu faço isso no meu trabalho e sou extremamente engajado. É porque provavelmente você entendeu o valor dessas tarefas. Agora, se você não entendeu o valor delas, enche o saco fazer uma lista de coisa todo dia. É muito conhecida uma história que certamente vocês conhecem, me perdoe se eu estiver sendo chovendo no molhado, falando uma coisa que muita gente fala, mas eu acho que ela retrata bem o que eu quero dizer. Dizem que tinha 3 pedreiros trabalhando numa obra, e quando chegou alguém e perguntou para o primeiro pedreiro e falou: o que você está fazendo aqui? Ele falou: estou construindo paredes, você não está vendo? E quando perguntaram para o segundo pedreiro, ele falou: eu estou construindo uma igreja, isso aqui vai ser uma igreja. E quando perguntaram ao terceiro pedreiro, ele falou: eu estou construindo um lugar para os homens, as mulheres, as crianças ficarem mais próximas de Deus. Na verdade, os 3 estavam fazendo a mesma coisa. Paredes, que seria uma igreja, que significa um lugar para as pessoas ficarem mais próximas de Deus. Entretanto, eu posso dizer para vocês que aquele que enxergou que o trabalho dele é única e exclusivamente fazer tarefas, paredes, todos os dias, ele deve trabalhar com muito saco cheio. Porque é chato fazer parede todo dia. Agora, aqueles que entenderam o objetivo final, que é construir uma igreja, pode ter certeza que tem uma visão muito mais ampliada e tem um objetivo muito mais nobre. Agora, aquele que entendeu o que aquilo significa, qual que é o propósito daquilo, certamente trabalha muito mais motivado e engajado. Sabe por quê? Porque é muito mais legal deixar um legado, fazendo um lugar para as pessoas se tornarem próximas de Deus, do que construir paredes. E é a mesma coisa. Então por que eu estou dizendo isso? Porque cabe a nós, líderes, gestores, ajudarmos as pessoas a enxergarem exatamente o que elas fazem e por que elas fazem o que fazem. Não que o trabalho nosso tenha esse olhar romantista, né, romântico, de, gestão por propósito. Não, tem hora que é tarefa mesmo, velho. Tem hora que vai dar uma listinha para o funcionário e falar: cara, faz essas 3 coisas para mim até 3 horas da tarde, beleza? Tem hora. É assim que funciona. Só que, até nesse momento, você precisa ajudar as pessoas a entenderem o porquê que aquilo precisa ser feito, qual que é o objetivo daquilo. Ninguém se apaixona por tarefa. As pessoas se apaixonam por propósitos. Eu me lembro que quando a gente começou nesse papo de professor, eu sou professor há muitos anos de administração, de liderança, e a gente sempre dizia lá no passado o seguinte: o bom líder é aquele que delega tarefas. Tá, não tá tão errado, porque tem hora que precisa mesmo, né? Ou melhor, sempre vai precisar. Mas eu posso dizer que o bom líder é aquele que inspira propósitos. Aquele que inspira objetivos. Então nós, empreendedores, precisamos ajudar as pessoas a sonharem um sonho parecido com o nosso. E isso começa onde? Identificando pessoas de acordo com seus valores. Entende? É justamente dessa forma que a gente vai conseguindo mostrar também no dia a dia para as pessoas o porquê elas fazem o que fazem, ou pelo menos o porquê elas deveriam acreditar naquilo que fazem. Eu me lembro uma vez que eu trabalhava na indústria, numa indústria de autopeças, e tinha um funcionário muito bom, que trabalhava todos os dias numa máquina produzindo rodas de caminhão. E ele apertava o botão todo dia, o mesmo botão, durante 8 horas por dia. E uma vez alguém me falou: cara, sabe fulano que trabalha? Ele era conhecido na empresa, uma empresa grande, mas ele era conhecido. Sabe fulano que trabalha na linha de rodas? Lá, sei. Ele está querendo pedir conta, ele está desanimado, certo? Tem umas palavrinhas que estão na moda hoje em dia. Great Resignation, que é a grande resignação, que as pessoas, é a grande debandada. Tem um monte de gente pedindo conta das empresas, não querem mais trabalhar. Isso é um fenômeno do agora. Tem um outro chamado quiet quitting, que é quando as pessoas continuam trabalhando, mas fazendo corpo mole, como a minha amiga lá do supermercado. Mas eu já vi isso acontecer há muito tempo atrás, quando me disseram isso: fulano não quer mais trabalhar, tal, quer pedir conta. E eu fui lá conversar com ele. Eu falei: amigão, verdade que você não quer mais trabalhar na empresa? Ele falou: mas eu não aguento mais. Já falei com o meu chefe, não aguento mais. Trabalho chato, todo dia apertando botão, mesma coisa todo dia, não aguento mais. E eu virei para ele e falei: cara, mas você já percebeu a importância do que você faz? Ele: não. Eu aperto o botão todo dia. E eu virei para ele e falei assim: cara, você não está apertando o botão. Ele falou: tá, verdade, estou fazendo roda. Eu falei: não, você não está fazendo roda. Você está fazendo as empresas, os caminhões que circulam com um monte de carga aí nas estradas, você está fazendo aqueles caminhoneiros e famílias que talvez, pessoas que eles transportem, a chegarem no objetivo com segurança. Porque se você erra nesse botão, a roda não vai ficar boa. E se a roda não ficar boa, ela vai gerar um acidente na estrada. Então o que você está fazendo é gerar segurança para as pessoas que transitam nas estradas.
Ele olhou para mim e falou, eu não sabia disso. Eu falei, ué, como não sabia, né? É isso que você faz. Bom, na verdade não adiantou muito. Passou um tempo, ele saiu da empresa, tá? Mas eu lembro que eu fui conversar com o chefe dele, o líder dele. E falei, cara, o cara não sabe o que faz. O chefe dele falou, lógico que ele sabe, Marcelo. Pergunta para ele pra você ver. Eu falei, perguntei, ele não sabia. Aí ele falou, como não sabia? Ele não sabe que ele faz roda? Aí foi onde eu falei, agora eu entendi. O próprio chefe não enxergou o valor do que o departamento dele fazia. Aí as pessoas não vão entender. As pessoas se inspiram por propósitos. Então nessa hora também vem uma outra dica importante, já que estamos na reta final. Precisamos de bons líderes. Líder não é um delegador de tarefas, como eu disse, é um inspirador de propósitos. O bom líder é aquele que escuta as pessoas, não é apenas aquele que determina o que as pessoas precisam fazer. O bom líder é aquele que inspira um bom ambiente de trabalho, um clima organizacional saudável, faz com que o ambiente seja mais leve, apesar dos desafios e mudanças. É aquele ambiente onde ele permite as pessoas dedicarem-se com as suas ideias. E se a ideia não for boa, pelo menos acolhe e diz por que não é boa. Também acontece. Pode acontecer de um liderado chegar em você e falar assim, poxa, eu tô com uma ideia, chefe, e a ideia não dá, furada. Você vai dizer para ele, obrigado pela ideia, continue preocupando-se com a empresa. Isso é uma forma de amar. Porém, vamos analisar junto por que talvez essa ideia não funcione? Ajuda ele a enxergar. E depois que ele enxergar, se tiver outras ideias, você traz pra gente? Faça as pessoas amarem o seu negócio, respeitando e ouvindo-as. Vejam bem, o contrário do amor não é o ódio. Não, ok. O antônimo do amor é o ódio, se você pegar a língua portuguesa. Mas o contrário efetivo do amor é o descaso. Porque o ódio é um sentimento terrível, mas que pelo menos reconhece a existência do outro, tanto que incomoda. Agora o descaso é como se o outro não existisse. Por que eu estou falando disso, Marcelo? É uma palestra de filosofia? Não, não, não. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que quando alguém te traz uma ideia, uma sugestão, um incômodo em relação ao que ela faz, um funcionário, e você não dá atenção, você trata ela com descaso, com desinteresse, com desatenção, é como se você dissesse para ela, isso que você pensa não é importante. Logo, você não é importante. Então, empresas que são engajadoras de pessoas são empresas com bons líderes.